Olá, boa tarde. O NT Sul está começando, seja muito bem-vindo. Vários eventos neste final de semana em Cachoeira do Sul e a gente atualiza os principais destaques nesta segunda-feira, 5 de outubro. As águas dançantes da Praça José Bonifácio voltaram e fizeram brilhar os olhos dos cachoeirenses. E a 65ª FIAPEC também movimentou Cachoeira do Sul, viu? Ao menos 25 mil pessoas passaram pelo evento no Parque Ivan Tavares neste final de semana. E no Lar Nossa Senhora Medianeira, descobrimos vários talentos no Festival do Asilo. Adeus, sou Vila de Torre, adeus, terra onde eu nasci, adeus, minha mãe querida, nunca esqueci de ti. E hoje tem também as dicas de nutrição com Denise Caspani. É a partir de agora no NT Sul. Sexta-feira foi especial para muitos cachoeirenses. Começou a 31ª Feira do Livro e também foi o retorno da Fonte das Águas Dançantes, algo há muito esperado por todos. Como é de praxe em todas as aberturas de feiras do livro, o público toma conta da praça. Como é de praxe, a banda do 3º Batalhão de Engenharia de Combate faz o show de abertura, como que chamando a todos para a Festa dos Livros. E circulando entre o público, conversando ou dando autógrafos e sendo tietado, o patrono da feira, o músico e escritor Duca Lendecker. É uma honra ter sido convidado para ser patrono, um reconhecimento, uma coisa importante assim, para a gente que trabalha com cultura, literatura, música. Então estou muito agradecido ao pessoal de Cachoeira, que já me recebeu outras vezes com a música. Enfim, na época que eu era paraquedista também eu vinha saltar aqui no Aeroclube. Tem várias passagens com Cachoeira, acho que é uma comemoração legal eu ter esse privilégio de ser patrono aqui na 31ª Feira do Livro de Cachoeira do Sul. O secretário estadual de Educação e Cultura, Vieira da Cunha, também prestigiou a abertura do evento, que lotou o Lonão. O Coral Se Falar fez uma apresentação especial, seguido da homenagem também especial à educadora. Mas, paralelamente à solenidade dentro do Lonão, do lado de fora, outro tanto de público aguardava ansiosamente o próximo passo da noite, a reativação da Fonte das Águas Dançantes. De volta à solenidade, depois dos discursos protocolares, foi exibido um vídeo em homenagem ao patrono Duca Lendecker, que também foi surpreendido com a apresentação musical de um grupo do Colégio Marista Roque. O prefeito Neron Viegas discursou, abriu a feira, deixou o palco para o patrono. Ele conversou com o público, foi interrompido por um dos andarilhos da praça, levou na esportiva e fez piada da situação. Mais uma, fala aí. O patrono cantou, mas uma nervosa impaciência pairava no ar. Todos queriam mais. Até que, finalmente, a praça ficou escura e a emoção tomou conta de todos com os acordes, cores e movimentos de águas que há muitos anos já não se tinha. As águas da fonte voltaram a dançar. E quem esteve na Praça José Bonifácio na primeira apresentação da Fonte das Águas Dançantes seguramente se emocionou. Mas para uma pessoa, o retorno da fonte tem um significado especial. O grande público que lotou a praça na noite do retorno da Fonte das Águas Dançantes notou, mas não se abalou com algumas falhas no som e alguns esguichos que não funcionaram. Todos só observaram e gravaram na lembrança o que de bom o espetáculo proporcionou. Mas nós acompanhamos os bastidores desse show. No alçapão, de onde a fonte é regida, o seu José misturava o suor à água que escapava dos esguichos dos comandos. Maicon, o eletrotécnico que coordenou todo o trabalho de reforma da fonte, não viu quase nada. Passou todo o tempo segurando um cabo do equipamento de som. Do lado de fora, o show continuava. É o começo, né? Eu tenho a agradecer só aos meus colegas, né? Estão junto com nós aí, que é um pedacinho de cada um, né? Na verdade não sou eu, é todo mundo, né? E é isso aí. Compensou tudo isso? Compensou, muito bom. Saber que todo mundo gostou e o pessoal veio ver e assistir, ficou muito bom.
Mas em meio ao grande público, para uma personagem, o retorno das águas dançantes tem um significado muito maior. Nós apresentamos o Maicon à dona Zita, a filha do idealizador da fonte, Artibano Save. Ela compartilhou lembranças e disse como se sentiu. Ela está maravilhosa, eu estou assim sensibilizada com a graça de Deus que fez isso para o meu pai, entende? Porque embora ele não esteja aqui, eu estava falando para minha cunhada Neuza que os meus olhos são os olhos dele agora, né? Porque o Nilo se foi, né? E então eu estou assim emocionada, agradecida. Este trabalho com esta fonte, houveram dias que a minha mãe, quando eu chegava lá, que eu vinha da minha casa, estava casada, ela dizia assim, se o teu pai não enlouquecer dessa vez, nunca mais. Ele tinha que tirar aquilo de dentro dele. Muito obrigado por terem vindo viver esses momentos de magia e cor. Até uma próxima oportunidade. E o espetáculo da Fonte das Águas Dançantes segue até a próxima quarta-feira. Tem hoje, amanhã e quarta a partir das 7 da noite. Depois disso, somente aos sábados e domingos. E a 65ª FEAPEC também movimentou Cachoeira do Sul neste final de semana. Ao menos 25 mil pessoas passaram pelo evento no Parque Ivan Tavares. Ontem o tempo colaborou e a criançada aproveitou para se divertir nos brinquedos infláveis, enquanto os pais conferiam as mostras de cutelaria, orquídeas e outras. A FEAPEC vai até o dia 18 de outubro. Veja como foram os negócios nesses primeiros dias. O destaque ficou com o remate Touros e Ventres Angus e Brangos, que totalizou R$ 465 mil em vendas. A comercialização de Angus cresceu 32% em relação à feira passada. Já o remate de cavalos crioulos, raça tradicional do Rio Grande do Sul, decepcionou. 19 animais foram colocados à venda, mas apenas 2 foram vendidos. O fracasso é atribuído ao momento econômico vivido pelo estado gaúcho e pelo país. No geral, a feira comemora o sucesso de público. E também na FEAPEC, cerca de 100 alunos de escolas municipais daqui de Cachoeira do Sul aprenderam muito sobre segurança alimentar nas atividades organizadas pelo Grupo de Gestão Integrada, o GGI. E olha que prender a atenção dos pequenos não é tarefa fácil, principalmente quando o assunto é complexo. Olha que a turma de acadêmicos da Medicina Veterinária da Universidade Federal de Santa Maria conquistou a gurizada. Quando brincar com os cachorrinhos e antes de comer, ficar com bastante aquela coisa que chama higiene. Isso mesmo. Higiene. Tomar água tratada. Isso. Tem que dar remédio para eles, professor. A turma do Chaves do 8º semestre falou ainda sobre a posse responsável dos animais domésticos, principalmente cães e gatos, e dos cuidados no consumo de produtos de origem animal. Segundo o professor Eduardo Flores, o objetivo é fazer com que as crianças sejam amplificadoras dessa ideia. Quando o cachorro faz cocô, ele coloca esses cocôs, né, na grama, no pasto, né, e ali vai ficar os ovinhos. A ovelha, quando está pastando, pode, sem querer, comer o ovinho. E daí a ovelha vai ficar com o quê? Se a gente dá tripa ou bucho cru pro cachorrinho, na ovelha, a gente faz isso, né? O cachorro também vai ficar contaminado. Quer dizer que meus bichos podem pegar isso aí? Se tu der tripa crua, sim. Segundo o professor, esse trabalho tem funcionado muito bem em Santa Maria. Os acadêmicos desenvolvem todo o aprendizado que tem na disciplina de saúde pública. É muito legal, muito importante, porque a universidade nossa é pública, então todas as condições para nós estudar e tudo, e é o mínimo que a gente pode fazer para retribuir todo esse ensino que a gente ganha, tudo que o poder público dá para nós, o mínimo que a gente podia fazer para retribuir é vir aqui e passar alguma coisa para a sociedade também. E eles aprenderam com certeza. Aprenderam tudo, sabem tudo sobre zoonose, datidose, posse responsável dos animais, aprenderam tudo. Não maltratar e não deixar na rua. Eu aprendi que não podia deixar a água suja. E não podia dar linguiça crua para os cachorros. Não pode comer carne crua? Não, senão o cachorro vai lá,
faz cocô na grama, a ovelha vai lá e come e pode fazer doença para a ovelha. Não pode comer carne quando tá mal passada. A lavar as mãos, lavar os alimentos antes de comer, cozinhar bem a carne, passar sabão quando for lavar as mãos. Eu acho que é bem legal porque a gente está acostumado a ir para o colégio, às vezes não tem quem venha da universidade, gente jovem, que venha fazer graça para a gente aprender alguma coisa que é importante. Então, é uma maneira didática de passar coisa importante, maneira engraçada de passar algo que é muito importante, que se a gente faz essa educação, a gente atenta as crianças desde cedo para esses assuntos que são simples, mas às vezes esquecidos, é muito importante e isso fica para o resto da vida. E a atenção, conseguir segurar a atenção com eles aqui foi um grande ganho de vocês. É por isso que é muito importante a gente botar um pouco de graça, um pouco de piadinha, porque daí, quando vê a gente está fazendo uma piada com uma coisa que é muito importante, no caso, passando de uma maneira engraçada, e aí eles acabam prestando atenção, é bem legal. Eu fiquei muito feliz com a participação dos alunos, a gente viu que eles interagiram bem com as brincadeiras, eles prestaram atenção na peça. A peça feita pelos alunos do FSM foi muito bem pensada, porque é um tema que eles olham na TV, que é o Chaves, né? Então prendeu bastante a atenção deles. Esse evento fica como um marco e como um projeto piloto que a gente pretende estender futuramente a todas as escolas do município e as escolas do interior. E eu acho que isso nos traz um retorno muito interessante do nosso trabalho e que as crianças também levam para casa alguns ensinamentos que são importantes. Não abandonar os animaizinhos que nem a bruxa. Mais respeito à Dona Bruxa. Dona Clotilde. Muito bom, conscientizar com alegria, coisa boa. E por falar nos eventos que aconteceram neste final de semana, a população cachoeirense escolheu seus representantes para o Conselho Tutelar. Veja como ficaram os números após a apuração dos votos. Aconteceu ontem a eleição dos 5 novos conselheiros tutelares de Cachoeira do Sul. E de acordo com a promotora de justiça Débora Becker, que acompanhou todo o processo, tudo aconteceu de forma tranquila e dentro da normalidade. As primeiras urnas, devidamente lacradas, começaram a chegar por volta das 5h20 da tarde. Enquanto isso, os candidatos que concorreram ao pleito já se reuniam na sede da Câmara Municipal, onde aconteceu a apuração. Após a contagem e totalização dos 5.647 votos, os 5 conselheiros eleitos para o período 2016-2019 puderam comemorar a vitória. Acompanhe agora como foi o resultado da eleição. A primeira colocada foi Leidinara Marques, com 935 votos. Em segundo lugar, ficou Dalcira Kurs, com 663 votos. Na terceira colocação, Viviane Oliveira, com 586 votos. Ocupando o quarto lugar, Cleusa de Oliveira, com 573 votos. E para ocupar a última vaga, Gelson do Mococa, com 420 votos. Também foram eleitos os 5 suplentes. Xana Santana, com 378 votos. Sônia Dornelles, com 334 votos. Angelita Pedroso, com 326 votos. Fátima Herbstreet, com 271 votos. E Zezinho Lisboa, com 264 votos. O resultado completo você pode acessar em nosso site novotempo.com/NTSul ou em nossa página no Facebook, facebook.com/TV Cachoeira. E a seguir a gente visita os idosos do Lar Nossa Senhora Medianeira. Eles se revelaram durante o Festival de Talentos. Adeus, sou Vila de Torre, adeus, terra onde eu nasci, adeus, minha mãe querida, nunca esqueci de ti. E tem também as dicas de nutrição com Denise Caspani, já, aqui no NTSul. Dizem que alimento diet emagrece, mas quando se tira o açúcar da receita, normalmente aumenta-se a quantidade de gordura. Por isso, mais movimento é mais alegria, mais saúde é menos caloria. Viva uma vida leve. Fomos criados por Deus para sermos completos.
Qualidade de vida é ter equilíbrio em nossas capacidades morais, físicas, espirituais, emocionais e intelectuais. Desenvolvê-las e aperfeiçoá-las é um processo contínuo e nos ajuda a estar preparados para situações do cotidiano e viver bem. Novo Tempo. Juntos pela qualidade de vida. Inteligente, livre, singular, vivo, criativo, amoroso, cuidadoso. Você, a imagem e semelhança de Deus. Estamos de volta e se você ainda não preparou o almoço, calma aí. Veja primeiro a dica da nossa nutricionista para deixar o seu bife um pouco mais saudável. Olá, tudo bem? Existem várias formas de se preparar a carne sem que a gente tenha que adicionar gordura, porque a própria carne já tem a sua gordura. Mesmo os cortes mais magros têm gordura na composição do tecido. Então nós não precisamos acrescentar, porque isso acaba provocando um problema sério que nós gaúchos somos infelizmente campeões. Nós somos campeões no país em doenças cardiovasculares, que acabam levando a incapacidade para o trabalho, quando não a morte. Nós temos que nos cuidar. Não precisamos deixar de comer a carne, mas aprender a como consumir a carne e como preparar essa carne, além de moderar na quantidade, né? Nós temos aqui um bife, um corte de alcatra, que é uma carne de primeira, é uma carne com um teor razoável de gordura, você pode ver aqui, né? E dentro da própria carne ainda tem um pouquinho de gordura. Então nós vamos fazer um bife sem usar nada de gordura na frigideira. Esse é o desafio. E as pessoas pensam, será que vai ficar bom? Será que vai ficar macio, gostoso? Porque, claro, a gordura confere um sabor especial ao alimento, com certeza. Mas, como eu disse, a carne já tem gordura. Então nós não precisamos acrescentar óleo ou qualquer outro tipo de gordura para fazer esse bife. Nós devemos sempre cuidar para usar o cabo da panela, da frigideira, da caçarola para dentro, para evitar qualquer acidente. A cozinha é um lugar que é propício para acontecer vários acidentes, porque tem fogo, tem faca, tem perigo constante. E a gente tem que se preservar, se prevenir de acidentes. Então o cabo para dentro, para não acontecer de bater a mão, pegamos o nosso corte de carne, a frigideira já está aquecida, já liguei o fogo. E nós largamos não coloquei nada de óleo. Colocamos o bife. Eu
preciso de um pouquinho de água. Um copo assim de água, por favor. Ouviu o barulhinho? O bife já está cozinhando, ele não está fritando, porque se tivéssemos... Obrigada. Se tivéssemos gordura na frigideira, ele estaria fritando, mas não é isso que nós queremos. Nós queremos tornar a carne consumível, né? Para não comer crua, mas sem adição de gordura. E é isso que eu estou fazendo. Então, nós fazemos, o grande segredo é ficar virando o corte de carne à medida que ele vai cozinhando. Olha só, já está ficando douradinho. A própria carne tem água, tem teor de água. Todos os tecidos têm água, né? Nós mesmos temos muita água. Então, à medida... Eu não coloquei nada de sal, gente, porque o sal retém água e se a água ficar retida dentro da carne, o bife vai ficar duro. O que garante a maciez desse bife é justamente ele sendo cozido na água do próprio tecido, certo? E a gente vai virando, vamos virar de novo, vai soltando lentamente. Nosso bife está quase no ponto. Vocês viram que mal e mal não chegou a queimar, mas tem uma leve tostadinha no fundo da frigideira. E é para isso que eu vou usar a água. Olha o que eu vou fazer. E agora é esse o momento em que a gente deve acrescentar uma pitada, bem pouquinho sal, para não subir a pressão. E o nosso bife está pronto, só um pouquinho mais de água para ficar o caldinho. Tá quente o cabo. Aqui nós temos aproximadamente 200 gramas de carne bovina macia, alcatra, como eu disse. O bife, pena que vocês não podem ver, e nós vamos poder provar, vocês não vão poder provar, mas experimente em casa. Esta é uma técnica dietética adequada para aproveitar o alimento na sua integridade, sem perdas nutricionais e sem acrescentar a gordura que pode fazer tão mal à sua saúde. Uma boa tarde e até a próxima semana. O Lar Nossa Senhora Medianeira atende atualmente 85 idosos. E se engana quem pensa que com a idade a veia artística deles deixou de existir, viu? Nossa equipe acompanhou o Festival de Talentos da Casa, realizado na sexta-feira. Um dia feliz começa com um sorriso no rosto. E assim foi a Manhã dos Idosos do Asilo, com a expectativa do Festival de Talentos da Casa na manhã de sexta-feira. E foram muitos. Cantar em dupla não é fácil. As amigas Clementina e Oreni sabem disso. Mas depois de combinar um pouquinho, foi só soltar a voz. Eu nasci naquela terra, tudo cheio de buraco, minha rua A senhora gosta de cantar? Eu gosto. E a senhora, dona Clementina, gosta de cantar? Canta há muito tempo? Faz uns quantos anos? Uns 4, eu acho. Começou a cantar com a nova amiga? Começou a cantar com a nova amiga? Foi. A dona Dina também gosta de cantar, mas religiosa que é, preferiu um repertório gospel. E que voz! Cantai ao Senhor um cantigo novo, cantai ao Senhor
Carla e a Raquel comandaram o programa de calouros. As estagiárias do curso de serviço social da UBRA coordenaram a atividade com os vovôs e não tiveram muita dificuldade para conseguir artistas voluntários. A gente conversou com eles, eles aceitaram, a gente fez o convite e eles vieram se apresentar. Eles vieram na boa, assim, com facilidade? Na boa. Teve uns que meio que ficaram assim, meio receioso, mas depois aceitaram, porque a gente conversou com eles com carinho, né? E abordamos eles com carinho e aí eles vieram, né? E gostaram, pelo menos, acho que gostaram de fazer essa participação. Todos os tipos de manifestação tiveram lugar, inclusive contação de causo, oração, brincadeira de criança. O que o senhor mais gostou? Gostei de tudo, que os talentos, as senhoras cantando. Mas não foi só isso. Seu Danúncio se apresentou homenageando todas as morenas da festa. Mas durante o bate-papo conosco, o cantor da hora se entregou para a emoção quando reviveu um momento de saudade. Adeus, sou Vila de Torre, adeus, terra onde eu nasci, adeus, minha mãe querida, nunca esqueci de ti. Já o seu Júlio não largou da gaitinha de boca nem um momento. É a companheira dele, desde a infância. E o som da gaitinha também, para ele, é o refúgio nos momentos de solidão. Seu Júlio, diz para mim o seguinte, quantos anos o senhor tem? 82. 82? E não falta o ar para soprar gaita? Não. Eu nasci em 1920, lá em Santo Cristo, Santa Rosa. Lá na terra da Xuxa. É mesmo? Me trouxeram aqui para Porto Alegre e de Porto Alegre me largaram em Cachoeira e nunca mais vieram me buscar. É mesmo? E eu estou aqui. Tocando a sua gaitinha? De noite, quando não tenho nada para fazer, eu... Muito bom. Gente, a semana promete ser agitada em Brasília, viu? As chamadas pedaladas fiscais do governo federal vão ser julgadas pelo Tribunal de Contas da União. Há pressão por todos os lados. O Planalto pediu o afastamento do relator do julgamento das contas de Dilma, Augusto Nardes. Enquanto isso, na Câmara dos Deputados, o presidente Eduardo Cunha também é pressionado a deixar o cargo após denúncia de contas com origens duvidosas no exterior. Daniel Nunes, boa tarde. Olá, boa tarde, Darcy, boa tarde a todos. E nós vamos conversar agora com o deputado Henrique Fontana, do PT do Rio Grande do Sul. Esteve em Cachoeira do Sul na sexta-feira e tem algumas emendas parlamentares, verbas que serão aplicadas aqui no município. Vamos falar também de assuntos de nível federal que certamente vão impactar o país na próxima semana. Tem julgamento das contas da presidente Dilma Rousseff, enfim, vetos em relação à reforma eleitoral e assuntos bem importantes para toda a nossa sociedade. Deputado, boa tarde, obrigado por atender o nosso convite mais uma vez. Boa tarde, Daniel. A alegria é toda minha de estar aqui contigo e com todos os telespectadores do NT Sul. E sempre que eu venho à Cachoeira, gosto de participar aqui do teu programa, que é uma oportunidade que a gente tem de conversar sobre os temas importantes aqui para a região e também os temas da política nacional. Nós, acompanhados do prefeito Neyron, acompanhamos um conjunto de obras importantes que estão em curso no município, todas elas apoiadas pelo governo federal e obras que eu me dediquei na articulação política destes recursos em Brasília. Talvez a mais emblemática, porque trata-se de um estádio muito querido para a comunidade de Cachoeira e de toda a região, porque gente que vem da região
jogar aqui em Cachoeira, o estádio Joaquim Vidal, né, que nunca tinha passado nas últimas décadas por uma reforma. Nós estamos começando agora um processo de reforma e algo que impacta na região inteira é a questão da implantação do campus em Cachoeira do Sul da nossa Universidade Federal. Nós que hoje já temos em torno de 500 alunos. Este campus da Universidade Federal aqui em Cachoeira, ele vai ter uma vocação importantíssima na área de engenharias e nós até estamos passando por um problema pontual que rapidamente será superado, porque os recursos para este ano das obras que estavam em curso estão totalmente garantidos. O ajuste que estamos passando e que está sendo feito no Brasil, ele poderá diminuir o ritmo quanto ao início de novas obras ou, eventualmente, alongar um pouco a execução de obras que estão em curso. Mas, em nenhuma hipótese, como diz a presidenta sempre, vai paralisar alguma obra ou algum compromisso que o governo já assumiu no seu programa de expansão das universidades ou de outras áreas, né? Claro. Um outro exemplo é, por exemplo, Minha Casa Minha Vida, que é um programa enorme, né, de habitação popular para diferentes níveis de renda, mas especialmente para famílias com renda de 0 a 3 salários mínimos. Ele é um programa que vai continuar. Ele vai diminuir um pouco o ritmo temporariamente, mas jamais paralisar, porque é um programa correto que deve ter continuidade. Da pauta local para a pauta nacional, especialmente no último ano, depois que Eduardo Cunha assumiu a presidência da Câmara dos Deputados, se tornou aí, podemos dizer que talvez o principal rival em relação aos programas do governo federal. Recentemente também algumas descobertas de possíveis contas que ele tivesse na Suíça e gerando aí uma série de estremecimentos no Congresso. O senhor é experiente no Congresso, liderou a bancada do PT, líder governista. Como é que o senhor vê esse contexto hoje, especialmente no que diz respeito à presidência da Câmara dos Deputados? Nós estamos vivendo uma crise política no país. Eu sou deputado federal no meu 5º mandato, né? Eu nunca vivi uma crise como essa. E ela se dá, Daniel, na minha opinião, por 2 motivos essenciais. Primeiro, infelizmente, e aqui eu sempre destaco preliminarmente o meu respeito à opinião de todos os nossos telespectadores. Alguns votaram na presidenta Dilma, outros votaram no candidato Aécio, ou seja, esta maravilha que é na democracia nós podermos escolher os nossos governantes. Mas tem uma regra de ouro na democracia, que é aquela regra que diz que o governo deverá ser constituído dentro de um processo eleitoral pela decisão de maioria da população. E a presidenta recebeu 54 milhões de votos para governar o Brasil por mais 4 anos. O impeachment está lá na Constituição para definir e punir casos em que o governante cometa algum ato ilegal, algum ato de corrupção ou ato que mereça a cassação de um mandato popular concedido por voto da maioria. E nós, no Brasil, hoje estamos enfrentando um momento de investigações profundas sobre corrupção, que estão levando à punição de políticos de diversos partidos, inclusive e infelizmente do meu, e eu quero ser claro com o nosso telespectador, alguém do PT que tenha cometido alguma ilegalidade e que transitado em julgado, feito o julgamento, a investigação, se comprovar a culpa, eu sou o primeiro a apoiar que seja punido exemplarmente. Na próxima semana tem a votação pelo Tribunal de Contas da União das contas do governo federal, do governo Dilma, as chamadas pedaladas fiscais, né, que são aquelas verbas, digamos, que o governo tinha que repassar e que foram fruto de empréstimo bancário que, teoricamente, não poderia acontecer com base na nossa Constituição. Isso, certamente, se de fato essas contas forem reprovadas, serviria de munição para, talvez, um processo. Como é que o senhor vê esse ponto específico das contas do governo federal? Isto que a oposição está chamando de pedalada fiscal, nada mais é do que, por exemplo, pagar o Bolsa Família. A Caixa Econômica Federal paga e o governo repõe este recurso 30 dias depois. Nós até podemos achar que isso seja errado. E se acharmos que isso está errado, o Tribunal de Contas pode determinar que o governo não faça mais isso. Mas este mesmo procedimento foi utilizado durante o governo Fernando Henrique Cardoso e não foi usado para reprovar contas ou para justificar a cassação de um mandato legítimo. Então,
não se pode usar estes 2 pesos e 2 medidas. Porque alguém como eu sou deputado federal, no caso dele, ele tem foro privilegiado. Então, para que o nosso telespectador entenda, para que o Ministério Público denunciasse o presidente da Câmara ao Supremo Tribunal Federal, e ele hoje é um denunciado no Supremo Tribunal Federal, não foi julgado ainda, mas as evidências, né, de que aquela denúncia, eu li a denúncia inteira, ela é muito consistente, né? E agora, inclusive, nesta última semana, apareceram já os sinais da própria conta que ele tem na Suíça, né, com 5 milhões de dólares, que é parte daquilo que o Ministério Público colocou na denúncia que fez contra ele. Então, para denunciar ao Supremo Tribunal Federal um deputado federal, o Ministério Público tem que estar muito bem embasado. E ele fez uma investigação profunda e denunciou porque as evidências de corrupção passiva e de lavagem de dinheiro sobre o deputado Eduardo Cunha são enormes. A minha avaliação, inclusive, é que ele tenderá a cair da presidência, porque ele sim cometeu crimes, tá? Diferente do que ele tenta fazer contra a presidenta Dilma, que não cometeu nenhum crime, não é responsável por nenhuma das ilegalidades que estão sendo investigadas, seja na Operação Lava Jato, seja em outras operações. Aliás, eu digo o contrário. A presidenta Dilma, toda a vida dela é um exemplo de honestidade. Não há em toda a história da presidenta Dilma, muito menos no período em que ela é presidenta, algo que a desabone no sentido de qualquer ato de corrupção, de qualquer ilegalidade que tenha cometido. Bom, alguns superministérios, vamos dizer assim, são criados, ao passo que outros são extintos. Vários nomes sendo trocados também, exatamente por esse contexto da governabilidade, para se acomodar os partidos e os interesses, para que todos consigam dialogar de uma forma melhor. A presidenta fez esta reforma ministerial profunda, extinguiu diversos ministérios, cortou cargos em comissão e cortou despesas. Por quê? Porque se nós estamos pedindo para o povo brasileiro que faça um sacrifício neste momento em que precisamos fazer ajustes nas contas públicas, o governo também tem que cortar na própria carne e dar exemplo. Então eu apoio a decisão da presidenta, acho inclusive que algumas mudanças que ela fez pelo perfil dos ministros, né, tende a melhorar a governabilidade, como é o caso do ministro Jacques Wagner ter ido para a Casa Civil, e o ministro Mercadante, que é uma pessoa qualificada, volta ao Ministério da Educação, onde ele já esteve em governo anterior, e é um grande gestor público, vai fazer um grande trabalho ali. E tivemos que ceder a uma composição política maior. Então, as mudanças de ministérios, algumas para ampliar o tamanho do PMDB no ministério, elas procuram garantir uma maioria que dê estabilidade ao governo, e com esta estabilidade nós temos uma condição melhor de enfrentar o desafio de melhorar a economia brasileira. No dia 25 de setembro, os prefeitos, especialmente do Rio Grande do Sul, se mobilizaram pela chamada divisão do bolo, né? Os recursos que são repassados para municípios, a divisão de impostos que nós temos hoje no país. Quando é que o Brasil vai conseguir fazer a sua reforma tributária e, quem sabe, discutir um pouquinho melhor essa questão da distribuição dos impostos? Nós temos aqui muitas conquistas em Cachoeiro do Sul, mas muitas coisas por fazer isto. Os outros municípios estão nos assistindo também, têm esses desafios. Então, ele tem conversado comigo com frequência, como outros prefeitos com os quais eu tenho uma relação política de proximidade, de compromisso de trabalho em conjunto. Eu defendo a volta da CPMF. Eu entendo que, num momento onde há uma crise econômica global, onde o país não jogou dinheiro fora, como a oposição acusa, o Brasil fez investimentos e gastos ao longo dos últimos anos para ampliar a oferta de serviços públicos necessários. Sim. Ele ampliou universidades, ele construiu uma UPA, ele abriu em parceria com os municípios creches, como nós temos aqui em Cachoeira. Por que esta ação não é mais possível manter com a mesma intensidade? Porque está faltando dinheiro realmente, a arrecadação caiu. Por que eu defendo a volta da CPMF? Primeiro, porque ele é um imposto muito justo na sua forma de distribuir. Por exemplo, uma pessoa que ganha 10 mil reais, e a ampla maioria dos telespectadores que estão nos acompanhando não ganham 10 mil reais, mas quem ganha 10 mil reais vai contribuir com 38 reais. Quem ganhar até 3 mil, 4 mil, isso está sendo discutido, vai ter uma faixa de isenção. Então, aqueles que ganham menos não vão pagar nada. Os hospitais estão precisando de mais recursos.
Então, é o que eu chamo de uma contribuição solidária, e com isto nós teríamos uma parte vindo para os municípios, uma parte para os estados e uma parte para o governo federal, para desafogar o financiamento da saúde, que é o mais premente de todos. E, na sequência, a minha expectativa é que o Brasil, feito este ajuste que está fazendo, ele retome crescimento econômico, aí a arrecadação começa a melhorar e se cria um novo ciclo virtuoso na economia brasileira. Perfeito. Deputado Henrique Fontana, deputado do PT do Rio Grande do Sul, conversando com a gente aqui no NT Sul. Deputado, muito obrigado pela sua presença com a gente no programa. Sucesso nas suas atividades. Eu é que agradeço o convite, agradeço a audiência de quem nos acompanhou em casa e sempre que possível gostamos muito de participar da programação com vocês. Perfeito, obrigado. A gente faz um pequeno intervalo agora e na volta falamos do cadastro ambiental rural. Cerca de 90% dos proprietários rurais gaúchos ainda não fizeram o cadastro obrigatório. Não terão acesso a crédito agrícola os produtores que não tiverem o recibo de entrega do CAR. Eles não tiverem como comprovar que a sua realidade ambiental é de conhecimento do órgão ambiental, bom, esses estarão alijados, excluídos do crédito agrícola. Depois do intervalo a gente traz todos os detalhes. Na sexta-feira, a programação da FEAPEC contou com a edição especial do Cassis, ao meio-dia. O assunto discutido por lá foi o cadastro ambiental rural. O Brasil deve cadastrar até maio do ano que vem 5 milhões e 200 mil imóveis. Só aqui no estado são 441 mil. Mas até agora apenas 40 mil gaúchos fizeram cadastro. Gabriela Belo, boa tarde. Boa tarde, Darcy. Todas as propriedades rurais do país precisam ser cadastradas no Sistema Eletrônico do Cadastro Ambiental Rural, o CAR. Quem vai explicar os detalhes desse cadastro é o assessor técnico do Sistema Farsul. Eduardo Condorelli, boa tarde. Por que, é necessário esse cadastro e como que funciona? Bom, na verdade, o cadastro ambiental rural ele é obrigatório desde 2012. A lei federal, o novo Código Florestal Federal, prevê a sua obrigatoriedade para todos os imóveis rurais do país, propriedades ou posses rurais. E a partir da data de implantação, o que aconteceu em maio de 2014, os produtores teriam um prazo total de até 2 anos para o preenchimento. Isso então ocorrerá até 6 de maio de 2016, quando todos têm esta obrigação junto aos órgãos ambientais estaduais e federal. O produtor rural ele consegue fazer esse cadastro no sistema eletrônico sozinho? Olha, com um simples bom senso, e com um simples conhecimento da vida rural, nós acreditamos que não. É necessário que o produtor busque, se ele pretende fazer sozinho o cadastro, que ele busque um conhecimento técnico mínimo, porque, na verdade, a maior dificuldade do produtor está em entender a terminologia, as palavras e as definições que a lei traz dentro de si para que possa fazer a informação de maneira correta. Ou seja, nós temos uma dificuldade maior justamente quando o produtor imagina o cadastro lhe pedir para indicar onde estão as suas nascentes da propriedade e os seus olhos d'água e o produtor não saber efetivamente a diferença técnica entre as duas coisas. Portanto, é importante que o produtor venha buscar esse conhecimento e por isso que no Sistema Farsul nós temos, através do nosso Senar, os cursos de qualificação, de capacitação que são oferecidos a todos os produtores e trabalhadores rurais. Agora, a lei não obriga a contratação de ninguém. Aqueles que entenderem que não pretendem adquirir este conhecimento ou não acham que são capazes de lidar com o computador, já que o cadastro é eletrônico e moderno, estes produtores, eles podem sim contratar profissionais de forma particular ou buscar, dentro das limitações que o poder público sempre tem, algum suporte junto à Prefeitura, a Emater, o governo do Estado, até mesmo o governo federal. Lembrando que, obviamente, o Estado sempre tem um pouco mais de dificuldade, porque nós estamos falando de uma obrigação que é para todos os produtores rurais do país. A nascente, como o próprio nome já sugere, ela dá sempre origem a um curso d'água. A água brota do subsolo, do aquífero ou do subsolo, do lençol freático, e ela sempre tem escorrimento, ela sempre permite que se forme uma pequena nascente, um pequeno filete de água que dará origem mais adiante a um curso d'água. O olho d'água não. Necessariamente a água do olho d'água pode brotar de forma perene ou
pulsante, intermitente, às vezes sim, às vezes não, mas a água não sai daquele lugar, ela fica por ali. Então, esses detalhes técnicos é que fazem com que o produtor precise saber a diferença entre as duas coisas. Outra dúvida que sempre surge, né, já ouvi diversas vezes, é a questão da reserva legal e a área de preservação permanente. Qual a diferença entre essas duas denominações, assessor? Bom, na verdade, as áreas de preservação permanente, elas têm um lugar específico para acontecer na propriedade. As áreas de preservação permanente, elas se destinam à preservação dos recursos hídricos ou da contenção e da prevenção da erosão do solo. Portanto, elas estão sempre localizadas na volta de uma nascente, na volta de um olho d'água, nas margens de um curso d'água, de um rio, de um arroio, de uma sanga, ou numa encosta com mais de 45 graus de inclinação. Portanto, ela tem um lugar específico da propriedade para acontecer, a área de preservação permanente, porque ela tem uma função muito específica e ela depende de onde está o rio para que ela seja colocada aos lados. Já a reserva legal, a função é de preservação da biodiversidade, né, da fauna e da flora de uma determinada região. Portanto, ela não tem um lugar específico para acontecer, tanto que a sua indicação, caso seja necessária em algum determinado imóvel, ela é combinada com o órgão ambiental. O produtor sugere um lugar e o órgão ambiental concorda ou não com aquele lugar. Portanto, nesse já há um pouco mais de flexibilidade em relação à busca do lugar do imóvel, que seria o ideal ou o menos prejudicial para ambos os lados, no sentido de sua localização. Obrigatoriedade, então, fazer o cadastro. Há algum ganho para o produtor rural? Olha, na verdade, a gente entende que quando o produtor enxerga, né, quando o produtor, e aí nós estamos falando, importante também, é um cadastro de imóveis rurais, portanto, todos os produtores, sejam eles proprietários ou posseiros, são obrigados a fazer este cadastro. Quando nós falamos e olhamos o cadastro por si só, nós enxergamos apenas mais uma burocracia do poder público, né? Olhamos, poxa, mais um cadastro, né? Na verdade, o novo Código Florestal traz uma série de situações diferenciadas aos produtores rurais, principalmente de regiões historicamente mais antigas na ocupação do território, como a nossa, como o estado do Rio Grande do Sul, que tem produção agropecuária formal há quase 300 anos, bem dizer. Portanto, essas situações históricas que são contempladas com algum diferencial no tratar da lei, ela precisa ser apresentada ao poder público de alguma maneira. O produtor precisa poder contar a sua história ao poder público para que dele sejam exigidas situações diferentes daqueles, por exemplo, de uma propriedade 0 quilômetro na floresta amazônica. Portanto, para que isso possa acontecer, para que o produtor possa fazer uso dos seus direitos diferenciados, ele precisa se apresentar ao governo. E para isso se cria, então, o Cadastro Ambiental Rural. Como sabemos, muitas das lavouras de arroz, como claro o senhor citou agora, são cultivadas muito próximos dos rios, açudes, nascentes. Como vão ficar esses produtores após ter feito o cadastro? Vão ficar impossibilitados ou talvez isso acabe gerando alguma multa? Não, multa não, né? Nós estamos todos num momento na história do Brasil em que há uma parada em relação à história, à ocupação histórica de áreas que deveriam ser protegidas. A legislação foi alterada muitas vezes nas últimas décadas, muitas vezes. Muitas vezes o produtor estava numa situação regular e foi colocado na irregularidade, mesmo que não tenha mexido 1 centímetro da sua lavoura. Portanto, nós estamos num grande momento de regularização ambiental. Como eu disse anteriormente, as regiões que têm uma história maior na ocupação do território, elas têm um tratamento diferenciado. E esse tratamento diferenciado, ele varia não só com a idade com que, por exemplo, uma lavoura de arroz pode estar, ou seja, a época em que ele chegou naquele território, bem como também varia conforme o tamanho da propriedade. Portanto, nós temos ali uma série de regras que nós chamamos transitórias, que aí não é a regra máxima, mas que são regras que permitem que haja algum tipo de manutenção, mesmo que a área, na regra máxima, se diga deve ser protegida. Mas em função da história daquela lavoura, em função do tamanho deste produtor, do seu poder aquisitivo, etc., bom, a ele é dado ou não o direito de continuar na área preservada, ou o direito de continuar em metade dela, ou continuar em menos da metade. Portanto, há uma série de variações que devem ser levadas em consideração. Mas, certamente, pelo que nós temos caminhado em todo o Brasil, e em particular no Rio Grande do Sul, o que se observa é que há uma aceitação por parte também,
não só dos órgãos ambientais, como entendendo como razoável a oferta daquilo que os produtores podem oferecer ao meio ambiente, bem como também por parte dos setores das entidades ligadas à produção, que entendem que é importante todos terem uma parcela de sacrifício em favor do meio ambiente e que esta que parece estar no Código Florestal nos parece, num primeiro momento, razoável também pela ótica do setor produtivo. Lembrando, claro, que o cadastro deve ser feito até maio, antes, né, de maio de 2016. Sim, o cadastro nós temos um prazo até 6 de maio de 2016. Existe uma discussão jurídica se todos esses direitos, em função da história, vão continuar valendo uma vez que se encerre o prazo do cadastro. Nós gostaríamos nem de discutir isso, nós gostaríamos de acreditar que nós temos condições de terminar até 6 de maio o cadastro. A gente sugere aos produtores que não deixem para a última hora. Nós estamos falando de uma plataforma de computador. Rio Grande do Sul, só o nosso estado, são 441 mil cadastros para serem feitos. Fizemos pouco mais de 40 mil até agora. O Brasil inteiro são 5.200.000 cadastros. Tudo isso vai para um único provedor de computador em Brasília, portanto, a chance de haver um trânsito de informações, a chance de haver uma acumulação e o processador não dá conta, ou seja, alguém acabar perdendo prazo, não por conta de ter feito seu cadastro, mas por conta de ter deixado para juntar com mais 1 ou 2 ou 3 milhões de cadastros no último mês. Então, nós estamos sugerindo que as pessoas já comecem a se preocupar com esse assunto. Rio Grande do Sul já tem um cadastro estadual, o cadastro do Rio Grande do Sul é plenamente adaptado à realidade do estado. Regiões como esta, que na verdade se incluem no bioma Pampa, já estão contempladas na forma de cadastrar, com a sua situação diferenciada totalmente atendida. Portanto, é importante que o produtor já comece a fazer isso desde já. Não terão acesso a crédito agrícola os produtores que não tiverem o recibo de entrega do CAR. Eles não tiverem como comprovar que a sua realidade ambiental é de conhecimento do órgão ambiental, bom, esses estarão alijados, excluídos do crédito agrícola. Essa é a penalidade, então, estipulada. Essa é a maior das penalidades, lembrando, principalmente na lavoura da ourizicultura, que tem uma relação muito próxima com o órgão ambiental, que todos os procedimentos do órgão ambiental, a partir do final do prazo de preenchimento, passarão a exigir também, entre as várias documentações, a apresentação do cadastro ambiental rural do imóvel, até mesmo para simplificar o volume de informações. Muito obrigada pelas informações, assessor. Muito obrigado a vocês. A gente segue à disposição. O Sistema Farsul, nossa Federação da Agricultura, nosso Senar, a nossa Casa Rural, segue à disposição de todos os produtores da sociedade para colaborar. Obrigada. Darcy, esperamos então que todas as dúvidas dos nossos telespectadores sejam aí retiradas, né, através da entrevista com o assessor técnico do Sistema Farsul. É com você no estúdio. Tá certo, obrigada, Gabriela. E uma última informação. A construção da fábrica da Todeskine aqui em Cachoeira do Sul pode ficar apenas no sonho, viu? Após o governador de Alagoas, Renan Filho, ser recebido na sede da Todeskine em Bento Gonçalves, que foi no início de setembro, agora a direção da fabricante de móveis pretende ir ao estado nordestino. A visita vai ser na semana do dia 20 de outubro. O presidente da Todeskine, João Farina Neto, disse que, além da maior agilidade no licenciamento ambiental, o governador de Alagoas também oferece um atrativo logístico em um novo polo moveleiro. A Todeskine aguarda há mais de 2 anos e meio a liberação da licença ambiental para expandir a fábrica na Serra Gaúcha. De acordo com a presidente da FEPAM, Ana Pellini, a liberação ainda depende do IBAMA e não houve nenhuma movimentação do órgão federal nos últimos dias. O presidente da fábrica diz que, além dos 165 milhões de reais do projeto de expansão em Bento Gonçalves, também iria transferir para o Nordeste os quase 300 milhões orçados na construção de uma nova fábrica aqui em Cachoeira do Sul. Uma perda irreparável para o nosso município. Bom, nós ficamos por aqui. Você confere mais informações no nosso site, novotempo.com/NTSul, e às 7 da noite no Jornal da Novo Tempo. Uma ótima tarde para você. Até amanhã. Tchau!